Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tutorial em VBA do grupo Excel Coaching e hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um temporizador e como criar esse temporizador utilizando o VBA. Inicialmente, eu vou mostrar o funcionamento desse temporizador e, como todos sabem, o temporizador tem como sua função principal contar o tempo em formato crescente, né? Então, por isso, a gente precisa definir um tempo inicial para esse temporizador da partida. Nesse caso aqui, eu coloquei uma célula para representar o tempo inicial desse nosso temporizador. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma validação de dados, né? Para passar em formato de lista esses valores que já pré-definimos, mas se você não sabe como criar, tem uma videoaula aqui no nosso canal de como criar uma validação de dados, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Mas, continuando aqui, você também pode inserir, claro, um valor personalizado, né? Basta inserir o valor de sua escolha. E depois de inserir esse nosso tempo, é só clicar no botão iniciar. Agora a gente consegue perceber que a contagem começou, e ele vai realizar essa contagem até quando a gente clicar no botão encerrar. A gente pode escolher também um tempo específico para iniciar essa contagem, como por exemplo aqui 5, 10 e 15 segundos. Então ele vai iniciar a contagem a partir desse tempo que a gente pré-determinou. Então, para encerrar o temporizador, é só clicar no botão encerrar. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando o VBA. Antes de tudo, né, abra o VBA. Eu criei aqui um novo módulo para facilitar a nossa compreensão e eu vou explicar o código que está aqui na tela. Então vamos imaginar aqui como se a gente estivesse rodando o código na nossa cabeça, né? Então vamos lá. Primeiro eu criei uma função cronômetro e dentro dessa função cronômetro aqui eu tenho um comparador if, né, que vai comparar se o meu valor da célula Q11 é igual a um valor que eu pré-determinei, nesse caso uma hora irreal, né, 999, mas você pode colocar também qualquer texto, né? Esse if aqui, ele vai funcionar para a gente parar, dar o stop no nosso temporizador, tá bom? Então, a princípio, quando a gente rodar o código na nossa cabeça, esse if vai ser falso, então essa nossa condição vai cair em um else. E entrando nessa condição contrária que é chamada de else, né? O que eu vou ter? Eu vou ter algumas variáveis, são a de hora, minuto e segundo. O que elas vão representar? Elas vão representar a hora, o minuto e o segundo do nosso temporizador, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu falo que minha hora vai ser igual a uma função que eu chamei, que é or, do quê? Da minha célula Q11. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha hora que está contida na minha célula Q11. Da mesma forma, isso vai acontecer com o minuto e com o segundo. Só que para minha função de segundo é um pouco diferente. Eu vou pegar o segundo que está contido na minha célula Q11 e vou atribuir esse valor do segundo mais 1. E isso vai fazer com que o nosso relógio dê partida. Ele saia do 0 e vá para 1 e, consequentemente, sempre adicione, né, 1 segundo a cada execução dessa minha função, certo? Mais abaixo, eu falo o seguinte, eu digo que o valor da minha célula Q14 vai ser igual a uma função também chamada timeSerial, passando os valores das variáveis de hora, minuto e segundo. Essa função timeSerial, ela vai pegar esses três termos que eu criei anteriormente e vai transformar esses três termos em um termo apenas, que é o termo hora, e vai passar esse valor para ser representado na minha célula Q14. E da mesma forma, eu digo que o valor da minha Q11 é igual ao valor da minha Q14. Eu faço uma redundância. E para que eu faço isso? Para mim, ter uma redundância de valores para me conseguir observar o tempo inicial do temporizador e o tempo decorrido da minha última execução do meu temporizador, certo? Então é uma forma que eu tenho de fazer o controle, ok? Continuando a nossa função, eu chamo aqui uma função dentro de uma função. Então, dentro da minha função cronômetro, eu chamo uma função que se chama timer. E o que essa função faz? A função timer é responsável por chamar uma outra função. Só que ela chama uma outra função em um tempo que a gente define. Então a gente vê aqui, ó, dentro da nossa função timer, que ela tem aqui uma chamada, né, que é o application on time now, mais o time value de 0 1 segundo, certo? E aí o próximo parâmetro que eu passo aqui é o parâmetro de cronômetro. Cronômetro é a função que eu vou chamar a partir desse segundo que eu defini aqui de execução. Então percebam agora que eu vou entrar em um looping, né? O meu cronômetro vai ser a primeira função a ser executada quando eu clico no botão iniciar. Essa função vai entrar aqui no nosso if, vai passar
para a condição de else e vai chamar a função timer, que consequentemente chama a função cronômetro após 1 segundo. Então, dessa forma, eu consigo dar os valores de tempo em 1 segundo apenas. Então, eu consigo fazer essa atualização de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e assim sucessivamente. E como eu chamo a função timeSerial aqui, ela vai converter os meus valores que eu passo das variáveis. Por exemplo, se eu chegar a 61 segundos, eu vou saber que não é 61 e sim 1 minuto e 1 segundo. Tá bom? Então o timeSerial vai servir para fazer essa contagem em formato de hora. Certo? Então basicamente é isso. Ele vai ficar nesse looping eternamente. E quando ele vai sair desse looping? Ele vai sair desse looping no momento em que eu encerrar o meu temporizador. Então, para isso, eu criei uma função chamada encerrar. E o que essa função faz? Ela vai atribuir o valor da minha célula Q11 a um valor que eu pré-estabeleço. Nesse caso, um valor de hora irreal. Você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar encerrar temporizador. Pode colocar. Você pode colocar um 2, um 1. Toma cuidado apenas para esse valor aqui não ser um valor de hora. Porque, por exemplo, se você definir aqui como 30 segundos, no momento em que eu executar o código, ele vai entrar na função cronômetro, ele vai passar por esse operador de if, e quando chegar aqui em 30 segundos, ele vai encerrar. Então, se você quer fazer um timer de 30 segundos, para executar somente 30 segundos, você pode fazer isso. Né? Mas eu coloquei aqui esse valor de 9999, por quê? Porque é um valor irreal e eu encerro essa função no momento em que eu quiser. Então, voltando à função cronômetro, né? Ela está executando em segundo plano, certo? Então, eu clico no botão encerrar. Quando eu clico no botão encerrar, ele vai fazer o meu valor da célula Q11 se transformar naquilo que eu desejo. Por consequência, a função cronômetro ainda vai estar executando. E quando ela for executada pela última vez, ela vai entrar no laço do if, né? Que aí fez a comparação do meu valor. Então, o meu valor agora passa a ser verdade. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um range de Q11 igual a 0. Então, eu zerei o meu cronômetro. E se eu zerei o meu cronômetro, né, ele não vai entrar nessa condição de falso, que é a condição else, e, consequentemente, não vai fazer também a chamada de função timer. Dessa forma, a gente sai do looping. Saindo do looping, a função é encerrada. E é basicamente isso. E, por fim, o que é que você vai ter que fazer para esse cronômetro funcionar? Você vai ter que atribuir as funções nos botões aqui que eu defini em formato de macro. Então você vem aqui e adiciona uma macro, essa macro aqui nesse botão é iniciar, a outra macro é encerrar. E aí, para deixar o visual um pouco mais estético aqui, eu só reproduzi o que está na minha célula Q11, nesse pequeno temporizador aqui que eu criei, que é basicamente uma forma, né, com um texto contido dentro, sendo que esse texto é igual ao valor da minha célula Q11. Certo, pessoal? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo, é claro. Espero que tenham gostado desse tutorial. Valeu, galera, e até a próxima.